Olá, vamos falar sobre Hatha, a força. Essa palavra que significa literalmente força, né? Nesse contexto nosso, uma força interna. Vou começar com um poema de Alberto Caeiro, como temos feito. As bolas de sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha são translucidamente uma filosofia toda, claras, inúteis e passageiras como a natureza, amigas dos olhos como as coisas, sem mistério, nem qualidade, nem direção. São aquilo que são, com uma precisão redondinha e aérea. E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa, pretende que elas são mais do que parecem ser. Então, quando falamos da força, né, esse poema me parece fazer sentido porque essas bolinhas de sabão frágeis, inúteis, né, não são fortes, mas têm sua precisão redondinha e aérea, né, como diz Caeiro. E ninguém, nem mesmo a criança, pretende que elas sejam mais do que parecem ser. Elas são aquilo que são, e há um reconhecimento daquilo que elas são. E algo, né, muito frágil determina essa sua forma, determina essas suas características, elas assim são como são. Então vamos lá, falar sobre essa força. Né? Uma vez eu li num livro que a força de sustentação em uma postura era como a força de um pássaro ao voar. E dizia, né, imagine a intensidade da ação naquelas asas, a pressão do vento passando naquelas asas em altíssima velocidade. Então, eu compartilho aqui uma imagem, né, justamente de um pássaro em voo, para a gente ir, né, tomando talvez um pouco mais de consciência desse exemplo, dessa metáfora. Então existe uma intensidade, né, o vento passando uma velocidade alta, né, uma pressão nas asas, e ao mesmo tempo uma suavidade e uma leveza impressionantes. Não tem esforço nesse sentido que nós conhecemos, né? Não existe esse tipo de esforço que a gente conhece. É uma força sem esforço. Em outro livro, dava um outro exemplo, né? uma outra metáfora. A firme estabilidade de uma postura, ela equivale ao giroscópio. Giroscópio é um tipo mais sofisticado de um peão, né? Parecido, é uma coisa que gira em torno do seu eixo, mais complexo, mais sofisticado para outras funções e tal. Então é uma estrutura que não está imóvel, ela gira, né, em seu eixo, em vários sentidos diferentes. E é justamente por seu movimento que ela pode se manter estavelmente apoiada em um microponto de contato com a superfície, assim como o peão. Tá? Então vamos ver o giroscópio aqui. O giroscópio é esse instrumento. Então ele está ali, né, apoiado na superfície por um pequeno ponto de contato e ele se mantém e pode se manter em equilíbrio, e ele tem muito mais estabilidade do que um peão comum, por conta dos seus giros, né? Várias direções diferentes de giros. Então ele se mantém estável. Outra característica do giroscópio é que se algo o toca, né? Então se alguma coisa o toca, tentando tirar de de seu equilíbrio, produzindo algum tipo de desequilíbrio, ele não muda a sua trajetória, ele rapidamente se estabelece, restabelece, e ele mantém né, o seu alinhamento. A estabilidade e a firmeza, nesse caso, são ao mesmo tempo dinâmicos, né, ele está em movimento, e constantemente corrigidos quando alguma coisa sai do prumo. Né? Então, ele retorna, ele tem essa capacidade de se manter, ou se alguma coisa interrompe, né, essa estabilidade, ele
retorna, retorna, rapidamente retorna. A palavra hatha, em sânscrito, significa literalmente força, como eu disse. E é curioso que, com o tempo, essa palavra vai ganhando cada vez mais uma conotação simbólica, né? Onde Ra significa o Sol, Ta significa a Lua, e as polaridades, e o lado direito, o lado esquerdo, e o masculino, e o feminino, enfim, essas coisas todas que vão aparecendo de maneira simbólica. O fato é que o Hatha, né, surge como uma prática bastante vigorosa, mas sempre de uma maneira muito precisa, sem fazer disso uma prática de exercício. Existe o exercício é vyayama em sânscrito, e a intensidade ou vigor, né, dessa prática, a força aplicada, não faz com que ela seja uma prática de exercício. O asana ou as outras técnicas, a gente está falando principalmente do asana aqui, mas outras técnicas que exigem esse vigor, não são exercícios. Dr. Bowley, que é uma referência muito importante, nas minhas práticas, fala que devemos aprender a diferenciar o asana do exercício. Que externamente eles podem ser idênticos, mas a atitude interna é completamente outra. Essa força, então, é algo interno que tem a ver com a nossa atitude perante a prática. Né? No exercício existe um executor e existe um objetivo a ser alcançado. Tem alguém ali fazendo, né, com o objetivo de que isso vença uma distância, vença uma partida, né? Enfim, o exercício ele vai trazer uma série de objetivos. No asana, deve-se deixar que a postura aconteça. O Dr. Bowley dizia isso. É como se a gente iniciasse o movimento, ele continuasse acontecendo por conta própria. É como se a gente se colocasse na postura e ela continuasse se sustentando por conta própria. Então a postura ela acontece, é como se ela tomasse o corpo. E não há objetivos, porque o foco não está no executor. Né? O foco não está em quem executa, os objetivos são daquele que executa. Mas se a gente quiser mesmo assim, tá bom, né? Vamos dar um objetivo para isso. Esse objetivo seria uma pura percepção das reações do corpo, dos efeitos do corpo que vão sendo despertados internamente. Vamos pensar um pouco mais mecanicamente nessa questão da força. E aí eu vou começar a colocar uma série de aspectos aqui. Imagina um único pilar sustentando uma laje, né? Como esse pilar deveria ser, né? Largo, forte. Agora imagina 4, 10, 20 desses pilares sustentando a mesma laje. Como cada um deles passa a receber uma carga cada vez menor à medida que eles aumentam de quantidade. Não, a carga é a mesma e vai sendo distribuída por esses pilares. Quanto mais nós formos capazes de distribuir a carga pelo corpo, menos esforço para cada parte, né? Individualmente, menos esforço cada uma dessas partes vai fazer individualmente para sustentar essa mesma carga do corpo. Se a gente pensa na coluna como um pilar, né, como essa estrutura e seus músculos associados como sendo esse pilar, né, e a gente confia ou larga toda a carga do corpo nessa estrutura, ela vai receber uma quantidade grande, né, de carga, de peso. Mas, se nós pudermos distribuir essa carga por inúmeras estruturas auxiliares de sustentação do corpo, isso vai ser muito mais leve, muito menos intenso, né? Muito menos sobrepeso para cada uma destas partes, tanto a coluna como as outras estruturas auxiliares. Então, uma outra imagem. Uma bailarina dando um salto. Vamos pôr uma bailarina dando um salto aqui. Né? Uma bailarina dando um salto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não aumentou. Tá bom, uma bailarina dando um salto. Ela não está relaxada, né? Dá pra gente ver, ela não está relaxada, apesar de
da imagem, né, ser visivelmente muito leve, ela não está relaxada. A gente pode ver a musculatura da perna, por exemplo. Tem bastante força envolvida nisso. Sair do chão, vencer a gravidade nessa altura. Mas para que ela imprima essa leveza no corpo, não pode haver excesso de força ou tensão, né? Ela distribui essa carga sistemicamente pelo corpo de uma forma inteligente, né? A partir da inteligência do corpo. Né? Então, a gente pode perceber, né, esse exemplo da bailarina, os exemplos de bailarinas ou de danças, né, de saltos, são muito interessantes porque o corpo não está relaxado para alcançar a leveza, justamente o contrário, né? O corpo está ali com uma certa tensão muito bem distribuída para que a sensação possa ser de leveza. Bom, então, aqui é importante retomar alguns temas que já passamos, como alongamento e o relaxamento. Por exemplo, né, brevemente, um corpo alongado, com pouca resistência, também requer menos força para se locomover e sustentar. Né? Um corpo mais alongado, ele oferece menos resistência ao movimento, menos resistência à sustentação e, consequentemente, menos esforço necessário. Em relação ao relaxamento, é importante lembrar que, em geral, não estamos falando de um relaxamento absoluto, mas sim um relaxamento seletivo, né? E que, dessa forma, o relaxamento é equivalente ao menor esforço possível, né? Então, quando falamos sobre o relaxamento, quase nunca é um relaxamento absoluto, né? A não ser em Shavasana ou em outras posturas. Normalmente é um relaxamento seletivo, que equivale à busca pelo menor esforço, reduzir, 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 até que fique, né, esse esforço mais preciso, o mais ajustado, provavelmente o mais parecido com o voo do pássaro. Né? O pássaro não faz mais força do que precisa, é impensável isso. Provavelmente o mais parecido com o voo ou o salto da bailarina, que aprende a ser pássaro, que vai aprendendo a colocar a intensidade, né, mais precisa possível, menor esforço para conseguir aquela performance. Né? Então, um outro ponto importante, que está ligado ao alinhamento. Né? Então, pensar nessa questão do alinhamento do corpo, nos mecanismos de equilíbrio, tá? Então, vou colocar uma outra imagem aqui. Esta imagem de uma pessoa usando um celular. Então, a cabeça, ela pesa, em média, cerca de 5 quilos. Né? E esse é o peso dela. Quando a cervical está alinhada de forma perpendicular ao solo, sustentando apenas o peso da cabeça ali. O peso que tem relação com a gravidade, é claro, né? Mas esse peso sustentado por uma cervical alinhada. Se a inclinação da coluna cervical, do pescoço, passa a ser de 15 graus, né, o pescoço passa a sustentar um peso equivalente a 12 quilos, pela força resultante, né, da gravidade somada ao peso da cabeça. Se a inclinação for de 30 graus, esse peso chega a 18 quilos, e assim por diante, até, né, 60 graus, essa maior inclinação, 27 quilos, 27 quilos, imagina 27 quilos, um galão de água de 20 quilos, que já temos, né, dificuldade de carregar. Imagina ter um peso equivalente na região cervical de 27 quilos por conta da inclinação do pescoço e o peso equivalente da cabeça. Agora, essas musculaturas são muito fortes, mas elas não são feitas para sustentar um peso dessa magnitude, e aí vai acarretando uma série de problemas de coluna, e aqui é só um exemplo, mas isso pode acontecer em diversas outras partes do nosso corpo. Então, aqui fica claro
a importância de um certo alinhamento, né? Quanto mais desalinhado, mais força faz. Esse é o exemplo da cabeça, na inclinação, mas a gente pode também pensar no tronco, né? Se o tronco está alinhado, esse peso vai sendo muito bem distribuído. Se o tronco começa a pender para um lado, o outro tem que segurar isso. Ele vai se sobrecarregar para tentar segurar, senão o corpo vai despencando, né? Se inclina para frente, vem uma tensão atrás, se inclina para trás, vem uma tensão na frente, sempre mecanismos de correção. E isso vai trazendo um excesso de tensão, de sobrecarga, que se a gente sustenta um certo alinhamento, um alinhamento fisiológico, né? Não é nenhum excesso ali, mas é um alinhamento natural do corpo. Isso requer muito menos esforço para a gente se sustentar e também para nos locomovermos. A gente não pode esquecer que essa gravidade incide sobre nós incansavelmente. Ela está o tempo inteiro incidindo sobre nós. Estamos submetidos a essa força que nos empurra o tempo todo para o chão. E, para nos mantermos eretos e descomprimidos, precisamos oferecer uma força em sentido contrário, né? Fazemos uso de apoios para esse impulsionamento. O primeiro nível de apoio é o apoio da base, né? É o apoio do contato com a base, com o chão, né? Com a superfície, enfim, de onde estivermos, dos pés, das mãos em apoio, do quadril em apoio, das costas em apoio, do tronco, do abdômen, enfim, né? Cada postura vai ter um apoio, mas se a gente pensa nas nossas posições cotidianas, apoiamos pés, apoiamos mãos, nos sentamos, nos deitamos e estamos sempre, né, sempre com algum tipo de apoio. Esse é o nosso apoio primário. Não flutuamos. E, em segundo lugar, é importante que a gente tome consciência de que existem outros níveis de apoio, apoios do corpo sobre si mesmo. Então, quando o quadril se assenta e tem o contato dos glúteos com o chão, dos isquios com o chão, as outras estruturas se assentam sobre estruturas anteriores. Então, a coluna está apoiada, inserida no quadril, cada vértebra apoiada sobre a vértebra de baixo, as estruturas escapulares, né? Então, sim, a cabeça apoiada no pescoço. A gente tem vários níveis de apoio do corpo sobre si mesmo. Bom, somando tudo isso, né? Somado a tudo isso, o nosso estilo de vida contemporâneo, sedentário, sentado, apoiado, operador de máquinas, né? Computadores, por exemplo, e controles remoto, né? Não contribui para a manutenção dos padrões mínimos de fortalecimento muscular. E facilmente temos um corpo que se torna flácido, hipotônico. Então, sim, existe uma força, né? Agora sim, a gente chega no conceito talvez mais próximo do que a gente entenda como força. É necessário, sim, é claro, algum tipo de força muscular, né? Mas não só. Então, a gente está aqui reunindo vários pontos, vários elementos. Então, reunindo esses principais pontos levantados até aqui, distribuir o peso do corpo devido à ação da gravidade nesses apoios, né? Então, falamos dos apoios, apoios do corpo no chão, apoios do corpo nesses diversos planos e níveis, né? Então, distribuir o peso do corpo devido à incidência constante, persistente da ação da gravidade nestes apoios, nesses diversos planos e níveis do corpo, percorrendo estruturas, né? Estrutura da coluna, como uma estrutura principal, e inúmeras outras estruturas auxiliares, que servem para dar sustentação, que servem para dar, né, distância entre esses níveis que a gente está falando do corpo, mantendo um certo alinhamento natural do corpo, para que ele não receba uma sobrecarga, né, um sobrepeso. Então, mantendo um alinhamento natural do corpo em um corpo alongado, que oferece pouca resistência.
né? Pouca resistência e sem excesso de tensão, um corpo em um certo estado de relaxamento ou, né, o seu equivalente, o corpo naquele ponto mínimo de contração, de tensão. Então, sem excesso de tensão. Esse corpo, né, com todas essas características, nos produz uma certa sensação de firmeza e leveza. Enquanto o contrário disso, né? Então o que é o contrário disso? Um corpo tenso e rígido oferece muita resistência, desalinhado, né? O corpo está sempre tendo que, de alguma maneira, compensar esses desalinhamentos às custas de tensão. Com musculaturas auxiliares de sustentação flácidas, né? Levando toda a sobrecarga para a coluna, se apoiando erroneamente, né? Então usando esses apoios de uma forma incorreta e se sustentando às custas da sobrecarga de alguns poucos músculos, não distribuindo bem todo esse peso do corpo nas diversas estruturas e nos níveis, né? Mas se valendo de poucos músculos, de poucas estruturas, justamente porque o corpo ele está ali, né? Flácido, mal apoiado, mal alinhado, então isso se traduz em uma sensação de bastante peso, né? Esse seria um cenário assim de uma sensação de bastante peso. Então, resumindo, o que estamos falando aqui pouco tem a ver, ou nada tem a ver, talvez, com pessoas fortes ou fracas, segundo esses nossos critérios ocidentais, contemporâneos, estéticos, né? Critérios estéticos. Claramente, a força que estamos tratando é uma força interna. Como eu disse, existe uma força muscular, sim, claro, que é importante cultivarmos, mas ela é absolutamente natural para as nossas funções, né, básicas, como seres humanos. E o mais importante é que ela não atua sozinha, né? Ela não atua sozinha, não é só essa força muscular que nos importa, mas é justamente a sua complexa, né, resultante de interação com esses vários outros aspectos, né? O que nos interessa é a força interna, que é o resultado de uma série de arranjos corporais, como a afinação de um instrumento de cordas, por exemplo, né? Cada corda tem a sua tensão e o arranjo entre elas é o que dá o tom. Essa é uma primeira abordagem sobre essa força interna, né? Uma primeira abordagem com ênfase nesses primeiros aspectos do asana, nessa parte mais fundamental do asana, né? Esse ponto onde estamos agora, uma introdução. Essa força interna vai ser abordada ainda mais para frente a partir também do que vai se chamar de uma estrutura interna. Ela requer uma certa estrutura interna que vai ser falada mais para frente e que faz uso não só do asana, dos conceitos do asana, mas também de conceitos dos bandhas e dos mudras. E além disso, essa estrutura inclui também uma forma particular de respirar, né, que tem a ver com os pranayamas que nós ainda vamos tratar. Muito bem. Então, esses são os principais pontos a respeito da força, tá? Dessa força interna, essa força de execução, de sustentação, de manutenção de um asana, seja uma postura, né, destas posturas que fazemos e que exigem algum esforço, seja da postura de meditação, que no fundo o que a gente está buscando é isso, né? É cada vez uma melhor condição de se colocar e se manter na postura de meditação. Então, vários pequenos elementos para que a gente tome consciência, perceba e vá tentando cada vez mais incorporar, né? Fazer com que isso vire corpo e não pensamento. Muito bem, espero que tenha contribuído e nos vemos nas práticas.